Essa é uma avaliação para fazer junto com o profissional de saúde que está cuidando do seu tratamento, né? Porque quando a gente está vivendo, enquanto eu sofrendo a depressão, para conseguir fazer essa avaliação é muito mais delicado, porque a depressão altera a nossa percepção das coisas. Não? Fica tudo pior, fica tudo cinza, nada vai dar certo. Os pensamentos são catastróficos. Então, assim, para quem está sofrendo com a depressão e com essa lente, né, que a depressão produz, é muito difícil fazer essa avaliação, porque a depressão que eu estou vivendo, o sofrimento que eu estou vivendo é terrível e é como se fosse a depressão mais resistente do universo. Né? A melhora tem que ser imediata. Até porque quando a pessoa se dá conta que está deprimida, no fundo, ela faz uma seguinte constatação. Tudo que eu sempre fiz na minha vida para lidar com situações tristes não funcionou. Então, ela tem uma experiência pessoal de fracasso das suas estratégias internas. Então, na visão da própria pessoa sofrendo, ela tem uma depressão resistente, porque ela tentou todas as estratégias que ela conhecia anteriormente para lidar com tristeza e não funcionou. Né? Mas, dito isso, assim, quando a gente fala de uma depressão resistente, a gente está falando... É meio que um termo técnico, né? Uhum. De que o profissional de saúde, aquela pessoa, aquela depressão foi submetida a um tratamento adequado, né? Por um tempo adequado, pelo menos 2 tentativas diferentes e não melhorou. Né? E o que seria um tempo adequado? Né? Eu vou falar de medicamentos. Uhum. Né? Nos medicamentos, a gente precisaria de pelo menos 8 a 12 semanas com dose adequada. Né? Então, ali, 2 ou 3 meses com dose adequada de um antidepressivo. Não funcionou, a gente tenta outro antidepressivo. Se não tiver funcionado, tecnicamente você já pode chamar de depressão resistente ao tratamento. Uhum. Né? Aí é um problema do conceito também, que você fala assim, tá, mas a depressão ser resistente é algo inerente à depressão ou é algo inerente ao tratamento que não está sendo bom o suficiente? A resposta é honesta e a gente não sabe, mas é uma parte das duas coisas. Né? Óbvio que se o tratamento não funcionou, ele não se adequou bem à sua depressão, é uma falha do tratamento. Mas também tem algumas características inerentes à própria depressão, ao próprio cérebro, quando ele está deprimido, que tornam mais difícil de responder. Isso é interessante porque a gente agora, por exemplo, tem recebido, às vezes, pessoas que nos procuram na clínica dizendo eu já usei mais de 10 medicamentos diferentes e nada está resolvendo, então queria tentar uma outra coisa porque até agora não deu certo. Isso, exatamente. Essa é a situação mais frequente, né? E isso, pensa, se a pessoa usou 10 remédios diferentes, quanto tempo não foi isso, né? Quantos anos vivendo a depressão? Então, depressão resistente ao tratamento. Primeira coisa é a gente definir, quando chega essa pessoa, primeiro a gente vai avaliar. Peraí, vamos rever. É uma depressão mesmo? Talvez o diagnóstico esteja errado. Uhum. Será que é depressão? Será que é algum outro problema de saúde? Será que tem alguma outra, que a gente chama comorbidade, outra doença acontecendo junto, que explica o fato de não estar melhorando? Então, frequentemente, a gente vê isso. Tem pessoas que o que aparece na superfície é a depressão, mas tem junto, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, que não está sendo tratado, ou tem transtorno bipolar, ou tem um transtorno de ansiedade que não está sendo bem tratado, um transtorno por uso de substâncias, ou aspectos da personalidade, ou mesmo um transtorno de personalidade borderline, por exemplo, que contribui para que não haja uma resposta adequada. Então, às vezes, é uma questão de diagnóstico. Né? Você fala, peraí, não funcionou, vamos dar um passo atrás e olhar o diagnóstico. Tem todas essas coisas que influenciam.